Olá, meus amigos, nós estamos aqui no final do Corredor da Vitória para fazer mais uma gravação sobre a fundação da cidade do Salvador. Esse aqui é o antigo caminho da Vila Velha, que saía de lá do Porto da Barra até o centro histórico da cidade, onde foi fundada a cidade do Salvador. Hoje você está vendo aí, está cheio de veículos, repleto de veículos. Mas foi esse caminho aqui que o Tomé de Souza fazia diariamente entre a Vila Velha do Pereira, que ficava lá no Porto da Barra, até o centro da cidade. E ali está o Campo Grande. Nós vamos falar daqui a pouco. Então nós já gravamos mostrando a chegada do Tomé de Souza lá no Porto da Barra, onde ele desembarcou em 29 de março de 1549. E também já gravei na Igreja da Graça, onde foi fundada a Igreja Nossa Senhora da Graça pelo Diogo Alves e a Catarina Paraguaçu. E agora nós estamos dando continuidade, viemos aqui percorrendo o antigo caminho da Vila Velha, que era esse o caminho exatamente que ele percorria por aqui, vinha por aqui e seguia. Aqui onde vocês estão vendo à minha direita é o Campo Grande. Vou atravessar aqui a rua. Pedir licença esses carros aqui para atravessar a rua. Esse Campo Grande aqui era chamado na época de Outeiro Grande. Olha só, é a praça monumental da cidade do Salvador. Aqui ele ficou na dúvida se ele seguia ou se ele fundava a cidade aqui nesse local. Mas aqui estava muito distante do mar. Não dava para ele fundar daqui. Como estava muito distante do mar, ele não tinha uma linha de tiro boa para colocar os seus canhões. Vocês estão vendo aqui os prédios. Ali é a antiga residência do cardeal da cidade, do bispo. Então ele foi mais adiante. Aqui no Campo Grande havia também uma falésia, havia um vale. Vou mostrar para vocês. Agora está urbanizado e tudo, mas naquela época essa área era um buraco. Então era muito difícil ele querer fundar a cidade lá. Tá vendo lá? E aqui vocês vão ver a outra parte do vale. Olha só. Então aqui ele não poderia fundar a cidade aqui. Esse local muito distante do mar. E ele podia colocar os canhões para proteger a cidade. Aqui é muito difícil gravar, porque tem carros e mais carros passando e é complicado. Mas eu estou fazendo um esforço aqui agora, eu vou conseguir atravessar. Olha só. Para mostrar para vocês o buraco, que era um vale, tá vendo? Hoje está urbanizado, mas naquela época não, no início do século XVI não. E aqui está o Campo Grande, que é a praça monumental de Salvador. Muita gente pensa que essa praça foi urbanizada logo depois da chegada de Tomé de Souza, da fundação da cidade. Nada disso. Essa praça só começou a sua urbanização no início do século, meados do século XIX, 1840. Então ela passou 300 anos como um campo de pasto de animais, etc. Aí somente em 1840 foi que começou a urbanização desse local. Trancada, hoje estou com o gradil aqui do Caribé.
frente de aqui era chamado de Campo de São Pedro, que tinha uma ermida aqui no século XVI, aí início do século XVII. Por isso mesmo que aqui do lado tem um forte chamado Forte de São Pedro, o forte do exército. E essa área aqui toda era um campo de animais, já tinha algumas residências. Claro, inclusive na época que foi fazer a urbanização, teve um problema de indenizar uma família que morava por aqui. Várias famílias, aliás. E no início, nos primórdios, o Outeiro Grande era uma cismaria do Azevedo. Não era, pertencia a Diogo Alves, não. Era uma outra cismaria. A cismaria, olha, agora eu vou entrar aqui no Campo Grande. Você tá vendo aí? Ali é o monumento ao caboclo, que só foi erguido no final do século XIX, 1876. Lá na frente você vê, hoje é o Hotel Uísque, mas ali era o antigo hotel da Bahia, que foi fundado no governo do Otávio Mangabeira, na década de 50 do século passado, para incrementar o turismo na cidade de Salvador. E dali do outro lado, vou ver se dá para mostrar para vocês. Olha aí essa praça. Essa praça é a praça monumental da cidade de Salvador. Ali do outro lado está o Teatro Castro Alves, que foi fundado no ano de 1967, no governo Castelo Branco. E Lomanto era o governador da Bahia. Depois teve um incêndio, foi reconstruído. Nesse momento também teve um incêndio no teto, a sala principal está sem funcionar. Já tem quase 8 meses nessa situação, que é uma vergonha. E aqui hoje é uma área de residências de alto padrão da cidade do Salvador. É isso que eu estou mostrando para vocês. Se vocês gostaram, dê um like. Eu falei sobre a caminhada de Tomé de Souza nessa área da cidade para fundar Salvador. E no lado o caminho antigo, caminho da Vila Velha. Vila Velha porque era o local onde o donatário Francisco Pereira Coutinho fundou uma vila. E aqui ao lado do Campo Grande tem um palácio que não está exatamente na praça, mas aqui do lado tem o Palácio da Aclamação, que era o palácio residência do governador, o Forte São Pedro, e mais atrás o Teatro Vila Velha, que está sendo recuperado pela Prefeitura de Salvador. Ali nesse lugar do Teatro Vila Velha, no passeio, havia uma aldeia Tupinambá. Pronto. É o que eu queria falar para vocês aqui sobre mais um trecho da história da cidade do Salvador. Se vocês gostaram, dê um like e sigam o canal de Seu Franco.